Senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, público presente. Senhores, a semana passada eu estive aqui e fiz uma abordagem de alguns dos grandes problemas que nós temos, inclusive fiz até uma meia-culpa com relação a essas questões. E eu vou continuar hoje aqui com alguns desses problemas, porque entendo que é necessário que nós nos unamos e passemos a cobrar de forma mais intensa, a pressionar esses órgãos, para que a gente tenha pelo menos uma resolução parcial de algum desses problemas. Porque não cabe na cabeça de ninguém, nem se entende por que é que uma agência do Banco do Brasil está fechada há praticamente um ano e a informação que se tem de alguns dos seus funcionários que é em função de um cofre que foi danificado. Que cofre danado é esse que não se resolve em praticamente um ano? E para mim é muito estranho o silêncio do Banco do Brasil. Não duvidem, senhores, de que tenha em curso um processo de fechamento desta agência, em função desse governo que está aí. Então não será nenhuma novidade se essa agência realmente não reabrir. Eu não duvido que isso aconteça. Então eu acho que nós devemos formar uma comissão nesta casa, fazermos um documento oficial com relação a essa questão do Banco do Brasil, com relação à questão da Compesa, que nós abordamos aqui também a semana passada, com relação ao Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, que inclusive foi abordado por uma pessoa que mexe com essa questão da agricultura, mas eu disse a ele, vou dizer aqui de público, que é muito pouco para tamanha estrutura aquilo se abrir uma vez no mês para fazer uma determinada feira de algumas associações de bairro, porque aquilo pode funcionar de outra forma e pode, inclusive, incorporar essa feira funcionando de outra forma em uma estrutura tão grande como aquela. E aí, senhores, eu vou abordar aqui um outro tema, que é um tema fundamental e importante. Vejam bem, a questão do SAMU. São praticamente 5 anos sem funcionar. A ambulância chegou aqui, ficou uns 2 anos na garagem. A gestão anterior foi até a Justiça autorizou que a ambulância pudesse fazer determinados tipos de transferências e continua a fazer, mas continua sem funcionar como deve ser a estrutura do SAMU, porque tem uma central, ou teria que ter uma central na cidade de Serra Talhada, onde tem ou teria um telefone com pessoas de plantão e qualquer ocorrência seria ligado para essa central e essa central dava a senha e o ok autorizando o funcionamento dessa estrutura. Mas estamos aí há praticamente 5 anos e o SAMU também não funciona. Outro problema que nós temos, senhores, e encontrei a semana passada pessoas de Sertânia em Arco Verde, pessoas de Sertânia em Monteiro, é a questão da dificuldade que continua para se tirar carteira de identidade e carteira profissional. Aqui nós não estamos fazendo crítica ao governo. Teve essa dificuldade na gestão passada, a dificuldade continua atualmente, porque não se consegue tirar uma carteira de identidade e um profissional para ser entregue em um tempo hábil. Inclusive, uma pessoa daqui de Sertânia precisava fazer uma viagem que tinha agendado há muito tempo, perdeu a carteira de identidade, foi tentar reaver e não se consegue. É outro problema que a gente tem que cobrar dos órgãos que são responsáveis para tentar resolver, seja SDS, seja Secretaria de Ação Social do Estado, enfim, município, ou seja, os órgãos que estejam responsáveis pela emissão desses documentos. Então, nós estamos realmente retrocedendo, né? Então,
A tecnologia apareceu e, nesses aspectos, retrocedeu, porque antigamente em Sertânia, eu lembro que quando fui tirar a minha identidade foi rapidíssimo. Lembro que a profissional foi emitida na mesma hora, manuscrita, à mão. O funcionário lá escrevia lá tudo à mão e recebeu na mesma hora. Infelizmente, hoje tem essa dificuldade aí tremenda para que a população tenha acesso a documentos que são coisas básicas nos dias atuais. E outra questão que a gente tem que também cobrar e partir para começar, pelo menos, a discutir e a resolver, é a questão do trânsito da cidade. O trânsito é caótico, o trânsito é um caos, ninguém respeita nada, a lei de trânsito não existe, e é preciso, sim, que se estabeleça o processo de discussão de municipalizar o trânsito em Sertânia, regulamentar mototaxista em Sertânia, até para que eles tenham algum direito depois, sejam regulamentados, tenham INSS. Quantos e quantos aí sofrem acidentes, estão aí, sem ter acesso e sem ter direito a nada, porque não têm uma carteira de trabalho, porque não pagam o INSS, enfim. Alguns sequelados de forma grave, e aqui em Sertânia tem, que eu conheço alguns deles, e que, no entanto, não têm acesso a nada. Se fosse uma profissão regulamentada, pagaria INSS, direitinho, bonitinho, e na hora desse problema, da dificuldade, estariam sendo socorridos. Então, senhores, eu acho que esses temas, e acredito que os colegas devem ter outros temas, que são temas que fogem da questiúncula da política pequena. Isso aqui são questões suprapartidárias, que independe de quem esteja à frente da gestão e que independe desta bancada de situação ou de oposição. São temas que falam diretamente da problemática da cidade, da população, e é preciso que nós nos unamos nesse momento para fazermos as cobranças devidas aos órgãos responsáveis, para que não pequemos aqui por omissão diante de temas que são tão importantes para a nossa cidade. E aí, meu caro professor Ivan, o senhor abordou um tema aqui que, inclusive, eu o parabenizei, que foi a questão do polo industrial. E é preciso que a gente comece a discutir a questão do polo industrial. Vamos organizar, vamos chamar as pessoas que têm interesse nisso aí. Eu disse naquela data, quando o senhor tocou no assunto, que eu tinha um colega empresário que é português, que tinha todo o interesse em investir em Sertânia. E mandei uma mensagem para ele, e esta semana eu recebi a mensagem. Ele referindo mais uma vez que tem todo o interesse e que tem projetos em Sertânia para uma indústria plástico, para as placas de energia solar e para os moldes de construção civil. Está uma resposta no meu WhatsApp. Então é preciso que a gente partamos para tentar pelo menos iniciar um processo de discussão. Eu acho que é preciso que a gente deixe os gestos de lado e partamos para atitudes concretas. Porque se não começar a se discutir agora, vai ser discutido quando? Se você tem as condições para que isso comece a ser discutido, se você tem um governo do Estado que tem todo o interesse em abrir as portas para se começar a industrializar algumas cidades do interior. Então, é momento da gente aproveitar essa oportunidade e discutir esses grandes temas que a nossa cidade precisa. E aí, senhores, eu queria, nesse momento aqui, fazer um pedido aí aos senhores. Eu vou aqui entregar um documento. É preciso que a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, faça uma ação planejada para que se combata a questão das muriçocas no nosso município. Não é um problema da atual gestão. A questão de muriçoca é um problema crônico de nossa cidade e que leva em conta a questão de saneamento que não tem, que leva em conta armazenamento de água inadequado, que leva em conta questões de lixo, enfim, uma série de coisas. Mas há possibilidade, sim, de se amenizar esse problema que tanto aflige a população, através de uma ação planejada, de uma ação organizada nos bairros, questão do lixo, questão de limpezas de córregos, questão de saneamento, de esgotos, e questões também dos próprios moradores das casas, porque a gente sabe que tem aí a questão também da dengue, que não está ainda extinta, reduziu nesse período, mas ela pode voltar, e é preciso que a gente também dê uma resposta à população com relação
a essas questões. E que os senhores também falassem, meus amigos, com a Secretaria Municipal de Saúde. Eu estive essa semana em Afogados da Engazeira e encontrei pessoas daqui de Sertânia fazendo raio-x na clínica em Afogados da Engazeira. Tudo bem, o município ainda não está com o seu raio-x disponível, mas o problema, senhores, é que esse raio-x simplesmente é realizado lá, a chapa, como diz aí o ditado popular do raio-x, e é entregue ao paciente e vem sem um laudo. Ontem, aqui no hospital, 2 desses pacientes voltaram porque o médico disse, não tem laudo, eu não tenho como dizer o que é que tem, porque não tem o laudo. Porque quem dá o laudo do raio-x é o radiologista, e não o médico clínico geral, porque a maioria de nós não sabemos o que é que tem. Por exemplo, um raio-x de coluna, a maioria dos médicos, se não for um médico especialista da área, não sabe dizer o que é que tem naquele raio-x. Então, está sendo, na verdade, um gasto que, em alguns aspectos, representa um desperdício, sim, porque os pacientes se deslocam até Afogados da Engazeira, e imagino que muitos deles, ou quase que a maioria, porque são pessoas realmente carentes, o município ou está dando um transporte, ou está dando a passagem para ir em alguma van, e aí onera cada vez mais o município. Então, já que está sendo feito em Afogados da Engazeira que não tem laudo, que se continue fazendo na Clínica Nacional do Carmo, que também não tem laudo. E é mais barato porque é aqui em Sertânia. Porque não era um raio-x de urgência, era um raio-x que a gente chama de raio-x de forma programada, raio-x ambulatorial. Então, é preciso que se reveja essa questão, porque não pode continuar do jeito que está, que na verdade está sendo desperdício do dinheiro público uma situação como essa. Mas, senhores, eu vou aqui encerrar minhas palavras, trazendo aqui a novidade do dia de hoje. E a novidade do dia de hoje é a nova pesquisa encomendada pela classe empresarial desse país, não é pesquisa do PT, não é pesquisa encomendada por Lula, é pesquisa encomendada pelos empresários do país, por aqueles que financiaram o golpe parlamentar em curso em nosso país. E aí, mais uma vez, para a tristeza daqueles que deram o golpe, para a tristeza da Rede Globo, para a tristeza de Moro e os seus asseclas, para a tristeza dos arautos do golpe, mais uma vez, depois de ter sido condenado em primeira instância, depois de ter sido delatado de forma mentirosa pelo Palocci e outros mais, depois de ter uma Rede Globo e toda a mídia golpista desse país, representada pela Rede Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo jornal O Globo e por todas as suas emissoras associadas, Lula é primeiro de novo. Imbatível. 20% de intenção de voto na espontânea, mais do que o dobro do segundo colocado. 32% no embate com cada candidato no primeiro turno. E quando se vai para o segundo turno, o velho companheiro Lula de guerra ultrapassa aos 40%. E isso deve estar deixando sem dormir os arautos do golpe. O vereador tem 1 minuto. Os canalhas deste país que querem, porque querem, destruir o nosso partido e querem destruir Lula. As pesquisas mostram que depois de todo o processo que Lula passa, continua sendo candidato imbatível. Junta-se tudo e não chega a Lula. Para se ter ideia, os patrocinadores do golpe, quando junta o Dória com o Alckmin, os dois juntos, na espontânea, não chegam a 5%. Então, realmente, é para tirar o sono dos que
patrocinaram e dos que golpearam este país. Muito obrigado.